A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 278 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus e a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 16 até o capítulo 18. São pelo menos 3 capítulos com muita informação, muito ensinamento. É importante que você leia, medite e aplique aquilo que Deus te ensinar através dessas palavras. O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 18 e o verso de número 20. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Bom, nós vamos reparar que Mateus ele tem uma forma muito organizada de tratar alguns assuntos. Porque quando ele quer falar sobre um assunto, a gente já reparou isso, ele coloca várias histórias, vários ensinamentos de Jesus em sequência que tratam sobre o mesmo assunto. E nós vamos ver hoje um tema muito importante, que é o poder que a igreja tem e ao mesmo tempo os inimigos e o poder que os inimigos da igreja têm. Bom, o capítulo 16, ele começa novamente com os mestres da lei, pedindo para Jesus novamente um sinal, um sinal para que eles pudessem acreditar em Jesus. Então Jesus fala para eles que eles são uma geração perversa e adúltera, ou seja, uma geração má. Por quê? Porque não crê em Jesus. Uma pessoa que precisa ficar pedindo sinais para crer em Deus e em Jesus, ela pode ser uma das duas coisas. Ou ela é uma pessoa incrédula, uma pessoa corrupta, má e pervertida por não acreditar no Senhor, ou ela tem uma deficiência na fé, certo? E Jesus vai falar para eles que eles conseguiam identificar os sinais do tempo, quando iria chover e quando não iriam chover, e não conseguiam interpretar pela leitura do Antigo Testamento que aquele era o tempo de Jesus, em que o Messias iria surgir. Por isso eles não conseguiam saber que Jesus iria vir. E Jesus novamente volta a falar que eles não veriam outro sinal a não ser o sinal de Jonas. Se você tem acompanhado os nossos devocionais, há alguns dias atrás você sabe que o sinal de Jonas representa a morte e a ressurreição de Jesus. Então, o maior sinal que alguém pode ter da pessoa de Jesus Cristo não é uma cura, não é um milagre, não é uma obra maravilhosa, um sinal maravilhoso, mas sim a fé na ressurreição e na morte de Jesus. Bom, logo em seguida, Jesus vai criticar então o fermento dos fariseus. E os discípulos pareciam não entender o que era o fermento dos fariseus. E então Jesus deixa claro que o fermento dos fariseus é a sua doutrina. Preste bem atenção que isso é muito importante. Uma verdadeira doutrina encontra muitas dificuldades para ser implantada no coração do homem. Por quê? Porque a verdadeira doutrina exige mudança, exige transformação e fé em Jesus unicamente por meio da sua palavra. Então, uma pessoa que vai ensinar você, que vai ensinar eu, ou que vai tentar fazer isso, sem o auxílio das Escrituras Sagradas, ou sem respeitar corretamente as Escrituras Sagradas, esse alguém está apresentando um fermento de fariseu, ou seja, uma falsa doutrina. E, infelizmente, as igrejas estão empesteadas desse fermento. E por que Jesus comparou a falsa doutrina com o fermento? Porque a falsa doutrina tem um poder muito grande, ela inflama muito mais fácil do que a verdadeira doutrina, do que o verdadeiro ensinamento. Depois, Jesus começa a dizer então que ele deveria morrer, ele começa então a perguntar para aquelas pessoas
quem eles achavam quem ele era, ou quem eles acreditavam. Então disseram, olha, uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, e assim por diante. E Pedro vai pegar e vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui nós temos um texto muito poderoso e ao mesmo tempo muito polêmico. E eu vou pedir aqui, no mínimo, que você analise isso com calma juntamente comigo, porque isso não é um fermento de fariseu, é uma verdade irrefutável das Escrituras Sagradas. Porque quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo do Deus vivo, o Filho do Deus vivo, Jesus vai dizer o que para Pedro? Bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, e sim o meu Pai que está no céu. Então Jesus diz isso para Pedro no verso 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em algumas igrejas, em algumas religiões, se dizem que esta pedra é Pedro, porque o seu nome significa pedra, certo? Mas não é isso que a Bíblia diz. Lá no livro dos Salmos, Salmo 118, verso 22, nós aprendemos que essa pedra já havia sido profetizada lá. E lá não está falando de Pedro, está falando de uma pedra angular. Depois nós vemos que no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que nós já estudamos, existe uma casa edificada sobre uma pedra, sobre uma rocha. E aquela pedra, aquela rocha, também não é Pedro. Pedro não pode sustentar uma casa, uma família ou uma pessoa. Depois nós vemos na carta aos Romanos, capítulo 9, versos 32 e 33, e na carta de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, o apóstolo Paulo, dizendo que esta pedra não é Pedro, é Jesus. Então nós temos o salmista, temos Jesus 2 vezes, e nós temos Paulo, pelo menos 2 vezes, falando que essa pedra não é Pedro, ela é Jesus. Mas para aqueles que ainda querem se manter incrédulos quanto a quem é a pedra, o próprio apóstolo Pedro vai falar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 11, e também vai falar no seu próprio livro, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, dos versos 4 ao 8, que a pedra não é ele. Ele diz que a pedra é Jesus. Então, a pedra que a igreja está edificada não é um homem, não é Pedro, é Jesus. Ele é quem sustenta a sua igreja. Bom, ao mesmo tempo que Pedro é usado pelo Espírito Santo, quando Jesus diz que vai morrer, Pedro passa a ser um instrumento de Satanás. Satanás entra em Pedro e diz para Jesus que Deus não permitiria que aquilo acontecesse. Então Jesus fala algo muito interessante. Ele fala que Satanás é uma pedra de tropeço. Preste bem atenção nisso. Satanás é uma pedra de tropeço, ou seja, Satanás trabalha para que pessoas caiam. Mas Jesus disse, você não vai me derrubar. Então Jesus disse que Satanás não pensa nas coisas de Deus. Satanás só pensa nas coisas dos homens. Então qualquer pessoa que cuida muito das coisas humanas, das coisas materiais e das coisas terrenas e não se preocupa com as coisas de Deus, essa pessoa ela tem uma grande tendência a ser uma pedra de tropeço na vida das pessoas. Como assim, pastor? Olha, você está indo muito à igreja. Você não precisa ir tanto na igreja. Olha, você está ficando fanático. Você está lendo muito a Bíblia. Olha, você agora só escuta louvores. Olha, agora você não faz mais isso ou não faz mais aquilo. Tome cuidado. Isso é uma pedra de tropeço. Bom, Jesus então vai dizer logo em seguida para Pedro e para as pessoas que o ouviam, que se alguém quisesse vir após ele, ou seja, se alguém quisesse segui-lo, esse alguém precisava fazer como ele, tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo. Ou seja, reconhecer que nós não somos ninguém, só existimos por causa de Jesus. E então, Jesus disse que quem não perder essa vida material não vai achar a vida espiritual. Mas quem perder a sua própria vida por causa dele, achará a vida eterna. Bom, o capítulo 17, Jesus convida os principais apóstolos, Tiago, Pedro e João, e leva-o até um monte. Lá Jesus vai se transfigurar. Ali também vai aparecer Moisés e Elias.
E aquele momento é de um êxtase muito grande para os apóstolos, porque eles ficam maravilhados com Cristo glorificado que eles ainda não tinham visto, né? E eles então vão perguntar, ou melhor, Jesus vai entrar no assunto que o Elias havia sido profetizado que ele iria vir, e as pessoas estavam esperando por ele. E Jesus vai dizer o quê? Que o Elias que veio era João Batista. E assim como as pessoas não creram em João Batista, também não estavam crendo nele. Logo em seguida, um pai chega até Jesus com seu filho, e esse moço está possesso de um espírito imundo, e as pessoas que estavam ali, os próprios discípulos de Jesus, os outros que não haviam subido com ele ao monte, não conseguiam expulsar aquele espírito. Então Jesus chama aquela geração de incrédula e perversa. Preste bem atenção, Jesus disse incrédula, uma geração que não acreditava, certo? E então Jesus repreende o demônio, aquele demônio sai daquele menino naquela mesma hora e o menino ficou curado, o que nos mostra que aquele demônio colocava naquele moço uma enfermidade. Isso mostra que algumas enfermidades não são para a medicina, e sim são enfermidades espirituais que só vão sair da vida de uma pessoa através de oração. Agora preste atenção que os discípulos vão perguntar para Jesus por qual motivo eles não puderam expulsar o demônio daquele rapaz. Os 9 discípulos que ficaram embaixo no pé do monte, que não subiram, eles não tinham poder para expulsar aquele demônio. E Jesus não disse que era porque eles não iam ao monte ou porque eles não oravam de madrugada e etc. Jesus disse que aquele demônio não saía por um motivo bem claro. Olha o que diz o verso 20. Jesus respondeu: por causa da pequenez da sua fé. Em algumas traduções está, por causa da vossa incredulidade. Então, a incredulidade e uma pequena fé são muito parecidas. Mateus trabalha muito sobre fé, se você prestar bem atenção, ele é igual ao Tiago. Ele entende que a fé é algo necessário. Então, uma fé pequena, muito pequena, não pode efetuar um milagre. E então Jesus vai usar aquele texto que nós já vimos analogia sobre eles nesses devocionais anteriores. Você pode voltar lá e conferir. Olha o que ele diz. Se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mudem-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Preste bem atenção, nós acabamos de falar do fermento do fariseu, que é uma falsa doutrina. E uma falsa doutrina tem sido introduzida dentro da igreja nesse versículo. Qual, pastor? Constantemente, membros, obreiros, diáconos, pregadores, presbíteros, pastores têm dito: se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão àquela montanha, vão até o mar, ou te lança-te daqui para lá, e ela vai. E Jesus não disse uma fé do tamanho do grão de mostarda. Jesus disse uma fé como um grão de mostarda. Porque Jesus quer que a nossa fé cresça igual o grão de mostarda. Nós vimos que na parábola de Jesus sobre o reino dos céus, o reino dos céus é como um grão de mostarda que cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Aqui Jesus está esperando a mesma coisa. Se a nossa fé for como, não do tamanho de um grão de mostarda, a nossa fé vai se tornar tão grande ao ponto de nós conseguirmos lançar montanhas no meio dos mares. Jesus disse mais 2 outras coisas que é muito importante para que alguns tipos de demônios saiam. E isso está lá no verso 21, que ele diz assim: mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Então aqui nós vemos uma trindade, um triângulo muito importante para que certos tipos de obras sejam realizadas. E esse triângulo é uma grande fé, oração e jejum. Amém? São 3 coisas que o cristão não pode deixar de lado. Depois Jesus acaba pagando o imposto por ele e por Pedro para dar exemplo de que nós também devemos honrar as autoridades aqui terrenas. No capítulo 18, nós temos uma lição muito importante sobre a importância das pessoas na igreja e como nós devemos valorizar as pessoas e não perder nenhuma delas. E primeiro Jesus vai tratar sobre o assunto de quem é maior ou menor no reino dos céus. E o maior no reino dos céus
é aquele que é como a criança, né? Quem não for como a criança não pode entrar no reino dos céus. Inocente, pura, né? Crente, a criança crê muito, ela acredita naquilo que você fala para ela. Então nós temos que ser como a criança. Depois Jesus fala sobre as pedras de tropeço, Satanás, né? Então pessoas serão pedras de tropeço. E ele diz que é inevitável que elas existam, ou seja, existirão pedras de tropeço. O grande problema é a pessoa que é e que é responsável por ser uma pedra de tropeço, né? Bom, então nós vamos ver no capítulo 18 que Jesus vai falar sobre as ovelhas desgarradas. Ele vai contar uma história de um homem que tinha 100 ovelhas e uma ovelha foi desgarrada. Este homem, esse pastor, ele deixa aquelas ovelhas nos montes e vai até aquela única que se perdeu. E depois Jesus usa assim um exemplo no verso 14. Assim, não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só desses pequeninos. Então, ou seja, Jesus não tem prazer de uma alma que sai de uma igreja. Jesus não tem prazer de uma alma que se magoa numa igreja, de uma alma que sai do ambiente cristão. Nós devemos nos preocupar, porque Jesus não quer que ninguém se perca. Depois Jesus vai falar sobre um irmão que pecou. Se alguém pecar contra mim ou contra você, como nós devemos tratar essa pessoa? Nós devemos chamar essa pessoa em particular, tratar com ela aquele problema e liberar o perdão. Se aquela pessoa se negar a ouvir você, separe 2 ou 3 testemunhas e volte a conversar com aquela pessoa. Se aquela pessoa se negar a ouvir aquelas 2 testemunhas, você deve levar aquele caso diante de toda a igreja. Se aquela pessoa se negar a ouvir aquela igreja, é porque aquela pessoa tem um espírito de rebeldia e ela não deve ser considerada um cristão ou um membro da igreja. Ela deve ser considerada um gentil ou um publicano. Bom, o último exemplo que eu quero te dar, o último exemplo que nós queremos usar é a respeito da unidade na igreja e, novamente, o poder do perdão. Porque Jesus vai falar assim: tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Depois ele diz: se 2 de vocês concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, lhe será concedido por meu Pai. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Observa que a união para Jesus é algo extremamente importante. Jesus não quer que nós andemos em desunião, separados, com pensamentos diferentes. Muito pelo contrário. Jesus deseja que nós tenhamos o mesmo pensamento, que nós andemos em unidade e em comunhão. Porque, olha, uma igreja unida, uma casa unida, tem poder de ligar coisas na terra e no céu. Tem poder de alcançar aquilo que vão pedir. E Deus está no meio de pessoas assim. Porque ele usa 3 palavras: ligarem, concordarem e reunidos. Isso mostra o poder da unidade. Bom, quanto ao perdão, Jesus vai falar que nós não devemos perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus conta até uma história de um homem que era servo de um rei e que tinha um servo também. O rei perdoa a dívida dele, que era muito alta, e ele não perdoa a dívida do seu servo. O rei então questiona ele, porque ele deveria ter feito o mesmo. O rei condena ele, e Jesus termina este capítulo dizendo assim no verso 35: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem a cada um dos seus irmãos. Ou seja, se nós não perdoarmos os nossos irmãos, de coração, nós não entraremos no reino de Deus. Existe uma importância muito grande do perdão, da unidade e do amor. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, queremos te bendizer e te glorificar por tudo o que o Senhor tem feito em nosso meio. Nos abençoa, esteja conosco, nos fortaleça e nos capacite, que nós venhamos nos afastar do fermento do fariseu, das falsas doutrinas,
que nós venhamos tomar a nossa cruz e andar em unidade e em comunhão com a tua igreja, nos preocupando uns com os outros, amando uns aos outros e servindo uns aos outros em amor, para que assim tudo que pedimos possamos receber, para que assim tudo que ligarmos, os céus também venham ligar, e para que assim, aonde nos reunirmos, o Senhor possa estar. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.